Cristo em seu santuário. A mensagem do juízo agita a América. Um lavrador íntegro e de sentimentos honestos, que havia sido levado a duvidar da autoridade divina das Escrituras e que, no entanto, desejava sinceramente conhecer a verdade, foi o homem especialmente escolhido por Deus para iniciar a proclamação da segunda vinda de Cristo. Como outros muitos reformadores, Guilherme Miller lutou no princípio de sua vida com a pobreza, aprendendo destarte as grandes lições de firmeza e renúncia. Os membros da família de que proveio caracterizavam-se por um espírito independente e amante da liberdade, pela capacidade de resistência e ardente patriotismo, traços que também eram preeminentes em seu caráter. Seu pai fora capitão no exército da Revolução, e aos sacrifícios que fizera nas lutas e sofrimentos daquele tempestuoso período podem-se atribuir as circunstâncias embaraçosas dos primeiros anos da vida de Miller. Possuía ele robusta constituição física e já na meninice dera provas de força intelectual superior à comum. Com o passar dos anos, tornou-se isto ainda mais notório. Seu espírito era ativo e bem desenvolvido e ardente sua sede de saber. Conquanto não aurisse as vantagens de uma educação superior, seu amor ao estudo e o hábito de pensar cuidadosamente, bem como a aguda perspicácia, tornaram-no um homem de perfeito discernimento e largueza de vistas. Era dotado de irrepreensível caráter moral e nome invejável, sendo geralmente estimado por sua integridade, frugalidade e benevolência. À custa de energia e aplicação, adquiriu o necessário para viver, conservando, no entanto, seus hábitos de estudo. Ocupou com distinção vários cargos civis e militares, e as portas da riqueza e honra pareciam-lhe abertas de par em par. Sua mãe era mulher verdadeiramente piedosa, e na infância estivera ele sujeito às impressões religiosas. No entanto, ao atingir o limiar da idade adulta, foi levado a associar-se com deístas, cuja influência foi tanto mais acentuada pelo fato de serem na maioria bons cidadãos e homens de disposições humanitárias e benevolentes. Vivendo como viviam, no meio de instituições cristãs, seu caráter tinha sido até certo ponto moldado pelo ambiente. As boas qualidades que lhes conquistaram respeito e confiança deviam-nas à Bíblia, e contudo esses dons apreciáveis se haviam pervertido a ponto de exercer influência contra a palavra de Deus. Pela associação com esses homens, Miller foi levado a adotar seus sentimentos. As interpretações corretas das Escrituras apresentavam dificuldades que lhe pareciam insuperáveis. Todavia, sua nova crença, conquanto pusesse de lado a Escritura Sagrada, nada oferecia de melhor para substituí-la, e longe estava ele de sentir-se satisfeito. Continuou, entretanto, a manter estas opiniões durante mais ou menos 12 anos. Mas com a idade de 34 anos, o Espírito Santo impressionou-lhe o coração com a intuição de seu estado pecaminoso. Não encontrou em sua crença anterior certeza alguma de felicidade além túmulo. O futuro era negro e tétrico. Neste estado continuou durante alguns meses. Subitamente, diz ele, gravou-se-me ao vivo no espírito o caráter de um Salvador. Pareceu-me que bem poderia existir um ser tão bom e compassivo que por nossas transgressões fizesse expiação, livrando-nos destarte de sofrer a pena do pecado. Compreendi desde logo quão amável esse ente deveria ser, e imaginei poder lançar-me aos seus braços, confiante em sua misericórdia. Mas surgiu a questão: como se pode provar a existência desse ser? Afora a Bíblia, achei que não poderia obter prova da existência de semelhante Salvador, nem sequer de uma existência futura. Vi que a Escritura Sagrada apresentava precisamente um Salvador como o que necessitava, e fiquei perplexo por ver como um livro não inspirado desenvolvia princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo decaído. Fui constrangido a admitir que as Escrituras devem ser uma revelação de Deus. Tornaram-se elas o meu deleite, e em Jesus encontrei um amigo. O Salvador tornou-se para mim o primeiro entre 10.000,
e as Escrituras, que antes eram obscuras e contraditórias, tornaram-se agora lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Meu espírito tranquilizou-se e ficou satisfeito. Achei que o Senhor Deus é uma rocha em meio do oceano da vida. A Bíblia tornou-se então o meu estudo principal e posso, em verdade, dizer, pesquisava-a com um grande deleite. Vi que a metade nunca se me havia dito. Admirava-me de que me não tivesse apercebido antes de sua beleza e glória, e maravilhava-me de que já a pudesse haver rejeitado. Tudo o que o coração poderia desejar, encontrei revelado como um remédio para toda a enfermidade da alma. Perdi todo o gosto para outra leitura e apliquei o coração a obter a sabedoria de Deus. Memórias de Guilherme Miller. Miller professou publicamente sua fé na religião que antes desprezara. Seus companheiros incrédulos, entretanto, não tardaram em produzir todos os argumentos com que ele próprio insistira contra a autoridade divina das Escrituras. Não estava então preparado para responder a eles, mas raciocinava que se a Bíblia é a revelação de Deus, deve ser coerente consigo mesma, e que, como foi dada para a instrução do homem, deve adaptar-se à sua compreensão. Decidiu-se a estudar as Escrituras por si mesmo e verificar se as aparentes contradições não se poderiam harmonizar. Esforçando-se por deixar de lado todas as opiniões preconcebidas, dispensando comentários, comparou passagem com passagem, com o auxílio das referências à margem e da concordância. Prosseguiu no estudo de modo sistemático e metódico, começando com Gênesis e lendo versículo por versículo. Não ia mais depressa do que se lhe desvendava o sentido das várias passagens, de modo a deixá-lo livre de toda dificuldade. Quando encontrava algum ponto obscuro, tinha por costume compará-lo com todos os outros textos que pareciam ter qualquer referência ao assunto em consideração. Permitia que cada palavra tivesse a relação própria com o assunto do texto, e quando harmonizava seu ponto de vista acerca dessa passagem com todas as referências da mesma, deixava de ser uma dificuldade. Assim, quando quer que encontrasse passagem difícil de entender, achava explicação em alguma outra parte das Escrituras. Estudando com fervorosa oração para obter esclarecimentos da parte de Deus, o que antes parecia obscuro à compreensão, agora se fizera claro. Experimentou a verdade das palavras do salmista. A exposição das tuas palavras dá luz, dá entendimento aos simples. Salmos 119, 130. O estudo das profecias. Com intenso interesse, estudou os livros de Daniel e Apocalipse, empregando os mesmos princípios de interpretação que para as demais partes das Escrituras, e descobriu, para sua grande alegria, que os símbolos proféticos podiam ser compreendidos. Viu que as profecias já cumpridas tiveram cumprimento literal, que todas as várias figuras, metáforas, parábolas, símiles, etc., ou eram explicadas em seu contexto, ou os termos em que eram expressos se achavam entendidos literalmente. Fiquei assim convencido, diz ele, de ser a Escritura Sagrada um conjunto de verdades reveladas tão clara e simplesmente apresentadas que o viandante, ainda que seja um louco, não precisa errar. Elo após elo da cadeia da verdade recompensava seus esforços, enquanto passo a passo divisava as grandes linhas proféticas. Anjos celestiais estavam a guiar-lhe o espírito e a abrir as Escrituras à sua compreensão. Tomando a maneira por que as profecias tinham se cumprido no passado, como critério pelo qual julgar o cumprimento das que ainda estavam no futuro, chegou à conclusão de que o conceito popular acerca do reino espiritual de Cristo, o milênio temporal antes do fim do mundo, não é apoiado pela palavra de Deus. Essa doutrina, falando em 1000 anos de justiça e paz antes da vinda pessoal do Senhor, afasta para longe os terrores do dia de Deus. Mas, por agradável que seja, é contrária aos ensinos de Cristo e seus apóstolos, que declaravam que o trigo e o joio devem crescer juntos até a ceifa, o fim do mundo, Mateus 13:30 e de 38 a 41,
que os homens maus e enganadores irão de mal para pior, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, 2 Timóteo 3, verso 13 e 1, e que o reino das trevas continuará até o advento do Senhor, sendo consumido pelo espírito de sua boca e destruído com o resplendor de sua vinda, 2 Tessalonicenses 2, verso 8. A doutrina da conversão do mundo e do reino espiritual de Cristo não era mantida pela Igreja Apostólica. Não foi geralmente aceita pelos cristãos antes do começo do século XVIII, aproximadamente. Como todos os outros erros, seus resultados foram maus. Ensinava os homens a afastarem para um longínquo futuro a vinda do Senhor e os impedia de prestar atenção aos sinais que anunciavam sua aproximação. Infundia um sentimento de confiança e segurança que não era bem fundado, levando muitos a negligenciarem o necessário preparo a fim de se encontrar com seu Senhor. Miller achou que a vinda de Cristo, literal, pessoal, é plenamente ensinada nas Escrituras. Diz Paulo: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16. E o Salvador declara: verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 30 e 27. Ele deverá ser acompanhado de todas as hostes celestiais. O Filho do Homem virá em sua glória, e todos os santos anjos com ele. Mateus 25, 31. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos. Mateus 24, 31. À sua vinda, os justos que estiverem mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. Nem todos dormiremos, diz Paulo, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. 1 Coríntios 15, versos de 51 a 53. E em sua carta aos Tessalonicenses, depois de descrever a vinda do Senhor, diz ele: os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Não poderá o seu povo receber o reino antes do advento pessoal de Cristo, disse o Salvador. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mateus 25, de 31 a 34. Vimos pelos textos citados que quando o Filho do Homem vier, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e os vivos serão transformados. Por esta grande mudança ficam preparados para receberem o reino, pois Paulo diz: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. 1 Coríntios 15, 50. O homem em seu estado presente é mortal, corruptível. O reino de Deus, porém, será incorruptível, permanecendo para sempre. Portanto, o homem em sua condição atual não pode entrar no reino de Deus. Mas em vindo Jesus, confere a imortalidade a seu povo e então os chama para possuírem o reino de que até ali têm sido apenas herdeiros. Estas e outras passagens provaram claramente ao espírito de Miller que os acontecimentos que geralmente se esperava ocorrerem antes da vinda de Cristo, como seja o reino universal de paz e o estabelecimento do domínio de Deus sobre a terra, deveriam ser subsequentes ao segundo advento.